Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nós vamos agora à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra preparada para nossos corações nesta noite. Amém? Amém? Quantos vieram aqui para receber a palavra do Senhor? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida. E eu gostaria que você abrisse a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Quero aqui justificar a ausência do pastor Cleito, da pastora Clelma, do Kleber, da Késia. Estão em Vilhena, juntamente com o pastor Léo, com a pastora Angelita, ministrando a ceia do Senhor. Uma bênção, culto está sendo lá. Nós cremos que a glória do Senhor também está sobre aquele lugar, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui neste culto de celebração ao Senhor. E o Senhor já está falando neste lugar. O Senhor está falando conosco através dos louvores, através das palavras já ministradas aqui no altar. E se você continuar com o seu coração aberto e sensível à presença do Senhor, Ele vai continuar falando conosco nessa noite. Amém. E a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Com a palavra do Senhor aberta, nós vamos ver a respeito deste assunto. Meus irmãos, e hoje nós estamos vivendo o 12º dia do ano de 2025. Nós estamos vivendo o segundo domingo do ano de 2025. E cada ano que o Senhor nos proporciona é como se fosse uma página em branco que Ele coloca nas nossas mãos. E nesta página em branco nós temos a autonomia de escrever mais uma parte da nossa história. E começando essa palavra, eu gostaria de te perguntar nesta noite: qual será a sua história no ano de 2025? Qual a história que você vai contar referente ao ano de 2025? E nós temos essa grande oportunidade. Neste texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías, ele fala ao povo de Israel, em um momento em que este povo estava no exílio, esse povo estava no cativeiro. Esse povo, ele foi levado pelo cativeiro, pela vontade do nosso Senhor. Porque esse povo vivia um tempo de desobediência. Esse povo vivia num tempo de declínio espiritual. E o Senhor precisava tratar com eles. E o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor levasse esse povo para o cativeiro. E nesse cativeiro o Senhor visita através do profeta Isaías. E aqui no capítulo 43, se você for ler toda a palavra, você vai ver que Deus, Ele reafirma o seu amor para com esse povo. No capítulo 43, Deus, Ele reafirma as suas promessas. Aqui o Senhor, Ele lembra o povo de tudo que o Senhor realizou no passado, dos livramentos que Ele deu. Deus reafirma a estima que Ele tem pelo povo de Israel, o apreço que Ele tem por essa nação. Meus irmãos, e Deus, aqui no capítulo 43, garante a esse povo um tempo novo. O Senhor garante a esse povo que, embora eles estejam ali no cativeiro, embora eles estejam passando por um tempo difícil,
Deus garante que está preparando, que já preparou para eles um novo tempo. Meus irmãos, quando você olha para a história do povo de Israel, você observa o tanto que o Senhor agiu na vida desse povo. Quando você olha para a história do povo de Israel, às vezes você começa a ler a palavra, você começa a sentir raiva. Mas que povo desobediente, que povo que não trilhava os caminhos que Deus mandava, que povo que desobedecia os preceitos do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoou esse povo, Deus tirou esse povo do Egito, lá no Êxodo. Meus irmãos, Deus conduziu esse povo, Deus proporcionou a travessia desse povo no Mar Vermelho, Deus proveu esse povo durante o deserto em tudo que eles precisavam. E quando você olha, você vê tamanha desobediência, e mesmo esse povo sendo infiel, murmurando, muitas vezes desejando voltar lá para o Egito, de onde o Senhor tinha tirado eles, murmurando contra o Senhor, reclamando, falando do Senhor. Esse povo no deserto, eles adoraram outros deuses, eles se desviaram da presença do Senhor. Meus irmãos, mas mesmo diante de tudo isso, Deus continuou firme nas suas promessas. Deus continuou fiel nas suas promessas. Deus continuou firme no seu projeto para esta nação. E assim Ele fez comigo e com você também. Em que tempo o Senhor te encontrou? Será que o Senhor te encontrou nas mesmas condições que me encontrou e que encontrou a minha casa? Tempo de desobediência também. Tempo em que estávamos atolados no lamaçal do pecado. Tempo em que éramos escravos do mundo e de Satanás. E o Senhor Deus, Ele nos libertou. Ele nos encontrou, Ele nos libertou. O Senhor Deus, Ele guardou a nossa vida. O Senhor Deus, Ele nos deu a provisão que nós precisávamos. Em que tempo que o Senhor te encontrou também? Você já parou para pensar nisso? Qual era a sua real situação quando o Senhor te encontrou? Irmãos, e nessa trajetória, quantas alegrias você viveu? Quantas glórias nós vivemos? Quanta coisa boa nós vivemos até aqui. Irmãos, de onde o Senhor nos encontrou até aqui, eu falo por mim, falo por você, que eu sei que Deus tem te abençoado também. Nós temos vivido o tempo das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Tempo da provisão do Senhor sobre a nossa vida. Mas o fato é que nós também vivemos muito desertos. Nós atravessamos vários desertos também nessa caminhada. Nós também enfrentamos momentos de dificuldade. Quantos aqui enfrentaram momentos de perdas ao longo da sua vida? Momentos que você viveu tantas frustrações. Momentos em que você viveu decepções na sua caminhada. Meus irmãos, e nós também já tivemos vários deslizes. Nessa caminhada nós também já tivemos várias fraquezas, assim como também o povo de Israel. Nessa caminhada, quantos de nós aqui pensamos em parar? Senhor, eu não aguento mais. Depois que eu conheci o Senhor, a minha vida ficou pior. As coisas ficaram difíceis demais. É luta demais. Mas o fato é que nas alegrias, nas glórias e também nos desertos, o Senhor esteve conosco o tempo todo, aleluia. O Senhor esteve com você o tempo todo, aleluia. E em todas as coisas o Senhor estava te guiando, o Senhor estava te direcionando para viver algo grande na presença dEle, aleluia. Meus irmãos, mas o fato é que embora nós tenhamos vivido tudo isso, a nossa história não acabou. A nossa história não se encerrou. Nós não podemos ficar parados e focados neste passado que nós vivemos, porque a nossa história continua.
O Senhor Deus, Ele continua escrevendo a nossa história. O Senhor continua escrevendo os planos dEle para nossas vidas. E eu tenho certeza que este ano você viverá a grandeza do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia! Neste ano você viverá as grandezas do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Deus, Ele está fazendo uma coisa nova para a sua vida. Aleluia! Deus está fazendo uma coisa nova para a sua vida. E quando nós lemos esses 2 versículos aqui, nós podemos aprender muitas lições. Através do profeta Isaías, numa mensagem que o Senhor entregou para ele, para aquela nação. Aqui o Senhor nos ensina algumas coisas, para que eu e você possa viver o novo de Deus. Meus irmãos, o novo de Deus, ele não vai ser preparado. O novo de Deus, ele não vai ser preparado. O novo de Deus, ele já está preparado para nós. Aleluia! Deus não é Deus de improviso. Deus não é Deus de imediato. Deus é um Deus que já tem todas as coisas preparadas para a nossa vida. Aleluia! Mas o que nós podemos aprender nestes versículos aqui é que para viver o novo do Senhor, nós precisamos, primeira coisa, esquecer o nosso passado. Esquecer o passado. O versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Meus irmãos, a palavra considerais aqui significa não leva em consideração as coisas antigas. Não se apegue às coisas antigas. Existe algo que pode nos impedir de viver as coisas novas, que é o apego ao passado. Irmãos, o apego ao passado, as lembranças do passado, as lembranças das vivências que você teve no passado, com um sentimento de saudosismo, ela impede você de viver o novo de Deus. Nós precisamos lembrar do passado no sentido de gratidão a Deus. Nós precisamos lembrar do nosso passado na ideia de louvor a Deus, de engrandecer o nome de Deus por tudo aquilo que Ele fez. Mas nós não podemos subestimar o poder de Deus, achando que aquilo que Ele realizou no passado, Ele não pode realizar hoje na nossa vida. Ei, as obras que o Senhor realizou no passado, Ele pode realizar ainda maiores na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na vida dos seus filhos, na sua vida ministerial, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, o apego às experiências do passado, o apego aos erros do passado e até às glórias, os sucessos que nós tivemos no passado, pode nos impedir de experimentar a grandeza, a plenitude daquilo que o Senhor preparou hoje para nós. Esqueça o passado. Nós precisamos ter em mente que ciclos se encerram. Ciclos se encerram. Quantos ciclos se encerrou na sua vida? Meus irmãos, ciclos se encerram na nossa vida. E ciclos iniciam na nossa vida. Aleluia! Ciclos se encerram. E ciclos iniciam. Você está iniciando um novo ciclo. Você está iniciando um novo tempo na sua vida. E Deus chamou o seu povo para não viver presos às memórias do passado. Não viver preso às memórias do Egito. Não viver presos aos traumas que eles tiveram no cativeiro. E nem nas lembranças que eles tiveram ao longo do deserto. Deus não queria que aquele povo ficasse apegado àquilo. Mas Deus queria que eles focassem para a grande obra que o Senhor ia começar a realizar. Aleluia! E assim como o Senhor realizou uma grande obra na vida daquele povo, o Senhor está realizando uma grande obra nas nossas vidas, amém? Aleluia! Deus está fazendo. Deus está fazendo. Bata assim no peito e diga assim: Deus está fazendo uma obra grande na minha vida. Aleluia!
Glória a Deus. Irmãos, não podemos focar nos erros. Não podemos focar nas vitórias que nós tivemos. Ambas podem ser obstáculos para impedir Deus fazer o que Ele precisa fazer hoje. Deus tem coisas novas para nossas vidas. Ei, esse ano você vai experimentar coisas novas na sua vida. Deus ministrou isso no meu coração. Você vai experimentar coisas novas na sua vida. Aleluia! O novo de Deus vai chegar na sua casa esse ano. O novo de Deus vai chegar na sua vida esse ano. Aleluia! Desprenda-se do passado e enxergue e veja aquilo que o Senhor está operando hoje. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, em Filipenses, eu amo essa palavra. Filipenses capítulo 3, me perdoe, verso 13, diz assim, Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, olha o apóstolo Paulo falando essa palavra, olha aqui, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, aleluia. Irmãos, às vezes você lê esse versículo e você não dá muita ênfase para ele. Mas quem escreveu esse versículo foi nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? Eu creio que se eu fosse escrever aqui a trajetória do apóstolo Paulo e a história dele, nós ficaríamos aqui até 10, 11 horas lendo a trajetória desse homem. Mas em suma, o apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu a igreja do Senhor. Ele perseguia, ele era um conhecedor, um homem culto, defensor das leis. E um dia, o Senhor Jesus marcou um encontro com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. E ali ele se encontrou face a face com Jesus. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E Jesus transformou a vida dele. E após o apóstolo Paulo ser curado, ser batizado, você pode ver isso no livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele se torna, ao invés de defensor das leis, ele se torna um defensor do evangelho do nosso Senhor Jesus. Um grande pregador. O apóstolo Paulo, ele ganhou a Ásia para Jesus, ele ganhou Roma para Jesus, ele ganhou a Grécia para Jesus. Irmãos, ele fundou tantas igrejas, ele foi preso por causa do evangelho. Ele foi açoitado, ele sofreu um naufrágio, ele sofreu chibatadas na prisão, mas lá na prisão ele não se limitou, ele ganhou a guarda pretoriana para o Senhor Jesus, ele pregava o tempo todo, lá dentro da prisão. O apóstolo Paulo, ele escrevia carta para as igrejas, edificando os crentes na fé. Lá de dentro da prisão, o apóstolo Paulo, ele escrevia carta para os pastores, discipulando os pastores, ensinando os pastores a pastorear aquelas igrejas que ele havia fundado, ensinando os pastores a fundar outras igrejas. Milhares e milhares de almas conheceram Jesus através da vida desse homem. Mas ele chega em Filipenses capítulo 3, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haverá alcançado nada. Tudo que eu fiz, os erros do meu passado, eu errei demais enquanto eu perseguia o povo de Deus. Eu tive muitas glórias também depois que eu conheci Jesus, mas eu não fico preso nisso, porque eu sei que embora eu esteja preso hoje, Deus vai realizar uma grande obra através da minha vida. Deus irá fazer grandes coisas através da minha vida. O apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo, nas entrelinhas, que aquilo que ele realizou no passado não chega aos pés daquilo que ele ainda vai realizar.
Ele não fica preso dentro daquela cela, se lembrando das obras que ele realizou lá fora. Ele fala, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado nada, eu não fiz nada, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Irmãos, eu não sei quantas derrotas vocês tiveram ao longo da sua caminhada. Eu não sei quantas frustrações você teve, quantas decepções você viveu. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Eu também não sei quantas alegrias, quantas vitórias, quantas conquistas você teve. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Não viva desse passado. Não viva desse passado. Não viva. Não viva. Não viva desse passado. Não se apegue a esse passado. Pare de viver de lembranças. Pare de viver de lembranças. Tem pessoas que só vivem no saudosismo, só vivem de lembranças. Irmãos, quando nós olhamos para trás, aqui, veja bem, Deus está fazendo algo novo aqui. Nós falamos, oh meu Deus, naquela época, em 2001, quando eu me converti, era tudo tão bom, Jesus. A gente ia para o monte. Quando eu te conheci, eu era mais fervorosa. Olhando para o passado. E Deus está aqui fazendo algo novo. Senhor, quando eu me casei, eu era tão feliz. Mas as coisas mudaram. Oh meu Deus, naquela época, em 1905. Irmãos, pare de viver do passado. Pare de viver do passado. Experimente as coisas novas que o Senhor Jesus preparou para a sua vida. Aleluia. Se renda às coisas novas que o Senhor preparou para a sua vida. O novo de Deus já está preparado para você. Não viva de passado. A segunda coisa que nós aprendemos neste versículo é que nós precisamos focar naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Veja bem, o versículo 19 na parte A diz assim: eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Olha aqui, eis que eu faço coisa nova, que vai sair. Ele está dizendo que vai sair? Que está saindo. Já está saindo. Já está acontecendo. Porventura vocês não estão percebendo? Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Meus irmãos, Deus é Deus de renovo. Deus é Deus de coisas novas. A sua misericórdia, ela se renova sobre nossas vidas a cada manhã. E Deus, Ele está preparando. A obra de Deus, ela já está acontecendo ao nosso favor. Já está acontecendo. Mas nós não percebemos, você sabe por quê? Porque nós estamos distraídos com o passado. Nós estamos focados no passado, presos ao passado. Meus irmãos, eu estive muito tempo presa ao passado. Eu falo isso com muito temor ao Senhor. Eu tive uma infância, só Jesus na causa. Tive problemas. E quando eu conheci o Orne, eu não abria minha boca para nada. Porque eu tinha traumas. Eu tinha traumas mesmo. Eu precisava de uma cura para poder avançar para aquilo que Deus tinha preparado para mim. E quando eu conheci Jesus, cheio de traumas, o Senhor disse assim: você vai pregar a minha palavra. Eu falei: Deus, eu nem abro a boca. Meus irmãos,
Se eu ficasse apegado ao passado, eu garanto para vocês que eu mal subiria nesse púlpito. Ainda que eu não seja uma pregadora de excelência, mas chegar onde eu cheguei, eu sei a distância que eu já percorri até aqui. Quantas pessoas não avançam porque tiveram uma paternidade disfuncional? Quantas pessoas não vivem um novo relacionamento porque foram machucadas, foram magoadas, foram frustradas? Quantas pessoas não deslancham na vida ministerial porque tiveram uma vida uma liderança sobre a sua vida disfuncional? Tiveram uma caminhada numa liderança disfuncional e não se abre para viver o novo do Senhor. O novo de Deus está na nossa frente. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Porém, nós precisamos enxergar. Nós precisamos ficar atento à grande obra que o Senhor está realizando. Deus não vai preparar, já está pronto, já está fazendo. Meu irmão, olha para frente. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Olhe para frente. O Senhor está realizando uma obra grande. Olhe para frente. É tempo de vivermos o novo do Senhor. Olhe para frente. O novo do Senhor já está acontecendo. Avance. Avance para as coisas que já estão preparadas. Não fique paralisado, amarrado ao passado. Avance para as coisas que Jesus já preparou. Foca naquilo que Deus está fazendo. E a terceira coisa que nós aprendemos nesta palavra é que Deus, Ele vai agir e Ele está agindo nas áreas mais improváveis da sua vida. Nas áreas mais improváveis. Tem uma área aí que você acha que é impossível? Tem algo na sua vida que você acha que é impossível haver mudança? É lá que Deus vai agir. É lá que Deus já está trabalhando. É lá que Deus está operando. E eu quero que você leia comigo o versículo 19 na parte B, que diz assim: eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, o que é deserto? O deserto, ele simboliza a esterilidade, a falta de vida. O deserto, ele simboliza a dificuldade. E o ermo é um lugar solitário. Não tem habitação no ermo. Totalmente solitário. E estes lugares simbolizam muitas vezes as condições adversas na nossa vida. A seca espiritual, a solidão, as perdas que nós tivemos. Esses dois lugares simbolizam a escassez, as decepções que nós vivemos. Esses lugares simbolizam a ausência de vida. Irmãos, e nesse versículo o Senhor nos faz uma promessa. E quando Ele diz que vai colocar caminho no deserto, Ele está afirmando para mim e para você que Ele vai nos dar direção. Aleluia! Irmãos, no deserto não tem caminho. No deserto é só areia e sequidão. Mas Deus vai abrir um caminho, Ele vai te dar a direção para você atravessar. Quando Ele faz essa promessa que vai estabelecer um rio no meio do ermo, Ele está dizendo que embora no ermo não tenha vida, embora no ermo não tenha a vida, o Senhor, Ele vai abrir um rio. O Senhor, Ele vai abrir um rio, e esse rio vai correr água, amém? Aleluia! O rio significa vida, significa vida. Quais áreas da sua vida que está em sequidão? Quais áreas da sua vida que precisa de vida de Deus?
É seu casamento? É suas finanças? É a salvação dos seus filhos? É a salvação do seu cônjuge? Quais áreas da sua vida será nessa área mais seca que você pensar aí? É que Deus vai trazer a provisão. É que Deus vai te dar a direção, amém? Aleluia. E assim como ele abriu um caminho no meio do Mar Vermelho, meus irmãos, o povo de Israel estava perdido na beira do Mar Vermelho. E Deus abriu um caminho, aquele povo passou. Quando aquele povo estava no deserto, nós formos contar as provisões que Deus fez, mas no meio do deserto aquele povo se encontrava em extremamente sede. O deserto em extremamente sequidão. E o Senhor fez brotar a água da rocha, de um lugar improvável, para saciar a sede daquele povo. Os lugares mais improváveis da sua vida são os lugares que você verá a provisão de Deus. Aleluia! Lugares improváveis será onde o Senhor vai atuar. Aleluia! Meus irmãos, existe algo demasiadamente impossível para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? Nada. Aquilo que é impossível para mim e para você é possível para o Senhor. Deus está fazendo uma obra grande na sua vida. Você crê nessa verdade da palavra de Deus? Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo uma obra grande na sua vida. Este será um ano em que você vai viver a transformação do Senhor. Aleluia. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Você vai viver o novo do Senhor esse ano. Você vai viver o novo do Senhor nesse ano de 2025. Aleluia. E eu gostaria que enquanto o louvor cante essa canção, você começasse a pensar. Quais áreas da sua vida que precisa do novo de Deus? Quais áreas em que você precisa viver o novo de Deus? Quais áreas? E a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: esqueça tudo o que passou. Esqueça. Desapega. Desapega. Desapega do passado. Desapega da criação ruim que você teve, se por acaso teve. Desapega do sofrimento que você viveu. Desapega das frustrações que você viveu. Às vezes você foi abandonado, às vezes você foi rejeitado. Ei, a palavra do Senhor para a sua vida é: desapega desse passado. Eu tenho coisa nova para você. Eu tenho coisa nova para a sua vida. Você vai ver as áreas estéreis, áreas difíceis da sua vida sendo transformado em lugar produtivo. Você vai ver áreas estéreis da sua vida sendo lugar de abundância, sendo lugar de prosperidade. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Este ano você viverá a grandeza do nosso Deus. Eu não sei aonde o seu nome precisa chegar, mas se o seu nome precisa chegar em algum lugar, Deus vai soprar seu nome. Deus vai soprar seu nome.